Tudo o que uma mulher seletiva e exigente precisa saber para atrair um grande amor. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha rosa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de masterclasses gratuitas, que são aulas com temáticas aprofundadas para te ajudar a atrair um grande amor sem usar joguinhos emocionais. Então bora lá para o nosso conteúdo de hoje, meu amor. Olha só, o que acontece é o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa falar neste vídeo aqui. Eu vejo muitas mulheres confundindo ter critérios e ser seletora com ser seletiva e exigente. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, minha Rose. De fato, se você for uma mulher muito seletiva e exigente, corre o risco sim de ficar sozinha. Deixa eu te contar algumas coisas. Quem é a mulher que tem critérios e é seletora? Quando eu sou uma mulher, vou trazer esse exemplo para mim para ficar mais fácil de falar, né? Quando eu sou uma mulher que tenho critérios e sou seletora, isso significa que eu já sei exatamente o que eu busco em um parceiro e o que eu quero e o que eu não quero, o que eu não tô disposta a aceitar, o que eu não tô disposta a tolerar. Então eu sei o que cabe para mim. Mas eu não necessariamente vou levar isso para encontros esperando que o outro me retribua, porque o outro não tem obrigação nenhuma de ser o cara que eu quero que ele seja. Você tá entendendo a jogada? Eu entendo que o que eu quero, o que eu espero de um homem, diz respeito a mim e não a ele. Então, ele não tem obrigação nenhuma. Ele pode continuar sendo exatamente do jeito que ele é. Isso não significa que ele é bom ou ruim, mas significa que, de repente, ele não cabe no papel do parceiro, do companheiro para a minha vida, no relacionamento que eu desejo construir. Perceba que eu usei a palavra construir, porque um relacionamento se constrói a quatro mãos, né? Essa é a mulher que tem critérios e que é seletora. Já a mulher que é exigente e seletiva, ela sabe o que ela quer e o que ela não quer, mas ela projeta isso nos homens com quem ela sai. Ela acaba esperando que esse homem seja do jeito que ela julga certo, como se ela fosse dona da verdade, como se aquilo que ela quer em um homem fosse o certo e todo o resto fosse errado, não presta. Então o que acontece é que essa mulher, ela vai com uma postura completamente diferente para o encontro, para uma relação, e isso transparece, e isso transborda, e isso é extremamente prejudicial, tanto para ela quanto para o homem que acaba se afastando. Me responde uma coisa para você descobrir se você é criteriosa e seletora ou se você é exigente e seletiva. E aí é de coração, tá? Não é pra mim que você tem que responder, isso é pra você mesma, porque afinal de contas é você que tem que se ajudar, né, minha rosa? Eu tô aqui apenas como uma facilitadora. Na prática, quando você vai ter uma conversa com um homem no aplicativo de mensagens, aplicativo de relacionamento, enfim, né? Ou quando você vai para um encontro, como que é a tua postura? Você verdadeiramente está aberta, de cabeça limpa, de coração limpo, ali, né, pra enxergar esse homem do jeito que ele é, com o que ele tem a oferecer, sem julgamentos, apenas observando para depois, num segundo momento, quando você estiver na sua casa, depois que a conversa tenha finalizado, depois que o encontro tenha acabado, aí sim você vai pegar o que ele te apresentou com aquilo que você busca e vai decidir se de fato faz sentido ter um segundo encontro com ele, faz sentido esse homem para sua vida, ou você, na primeira mensagem que esse homem manda, já tá vendo? Ah, pelo amor de Deus, isso é forma de se falar com uma mulher? Que é isso, muito folgado, imagina. Ai, que absurdo, olha que cara ridículo. Ou no encontro, fala, nossa, olha a roupa que ele vê, nossa, nem pra puxar a cadeira pra mim, meu Deus, não, esse cara aí, já vi que não dá.
Não, porque não é assim, ganha só. Olha o carro dele. Nossa, pelo amor de Deus. Esse tipo de pensamento vem na sua cabeça? No seu caderninho mental, você já vai avaliando tudo e já vai assim, você não terminou nem o encontro com ele ainda, você já decidiu que ele não presta, que ele não é o cara, que você não vai sair mais com ele, que ele não é o homem ideal pra você. Ou seja, ai dele se não for aquilo que você espera que ele seja, né? Porque se ele não for, não presta. Não é homem de valor, é mais um igual a todos os outros. Isso aqui é muito sutil, meu amor, mas faz muita diferença. É uma postura interna que faz diferença. O problema não é ter critérios, o problema não é ser seletora, porque afinal de contas a gente realmente precisa entender se esse cara cabe na nossa vida, cabe na vaga de parceiro que nós vamos liberar aqui ao nosso lado para ser o companheiro da nossa vida. Afinal de contas, a gente não quer mais perder tempo, a gente não quer quebrar a cara, mas precisa existir um espaço, um equilíbrio para que eu minimamente possa enxergar esse homem sem projetar as minhas expectativas e idealizações nele, sem ficar julgando como se eu fosse a última bolacha do pacote, prepotente, arrogante, sou deusa maravilhosa, mas será que eu sou mesmo? E mesmo se fosse, né? A deusa maravilhosa, ela não é tão arrogante assim. São as mulheres mais humildes, inclusive. Então, por que é importante você identificar em qual postura que você tá? Primeiro, se você for com essa postura de fato, né? Você vai se tornar essa mulher chata, arrogante, cheia de pré-requisitos, né? E listas intermináveis que o homem tem que preencher. E isso realmente é repelente. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Homem nenhum aguenta uma mulher que se acha tão especial, tão maravilhosa assim. Ou que fica dando cutucada. O tipo de mulher que às vezes o cara fala alguma coisa que ela não gosta ali, né, na mensagem, ou não fala, e aí ela vira pra ele assim, você não tá entendendo, eu sou diferente dessas mulheres que você tá acostumada, porque eu não sou assim, porque eu não sou assado. Você com certeza não é assim e nem é assado, mas se você precisa falar para receber o tratamento que você deseja, já foi por água abaixo. A mulher que realmente é diferenciada, que realmente se destaca, não precisa ficar falando, cobrando, pedindo, não precisa falar que ela é diferente. Ela mostra com as atitudes dela. Ela conquista a atenção ou quando ela percebe que não é o lugar onde ela se encaixa, ela simplesmente se retira. Se você precisa ficar falando o tempo inteiro que você é seletiva, se você precisa ficar falando o tempo inteiro que você é diferente, mulher diferenciada, é porque de fato você não é, minha rosa. E ó, estou falando com todo amor e carinho, tá? Porque eu vejo muitas mulheres se colocando nesse pedestal. E rosa, é melhor você cair e quebrar a cara agora comigo, né? Do que continuar aí perdendo tempo nos encontros, afastando homens de você. Mesmo que você não fale nada, a sua energia chega. A sua linguagem corporal fala por você. Você já chegou perto de uma pessoa e ela faz assim, ó. O que é isso? É um olhar. Falei nada. Mas você já se sentiu meio incomodada, né? Nossa, tá me medindo dos pés à cabeça? Olhando. Aí você vai comer na frente da pessoa, a pessoa tá olhando como você tá fazendo. E aí você tá conversando com ela e você percebe que essa pessoa tá fazendo notas mentais sobre você. É quase como se estivesse na psicóloga, que a psicóloga tá fazendo notas mentais sobre você, tá avaliando absolutamente tudo que você está fazendo. É chato, né? Nossa, é insuportável. Pois é, assim que muitos homens podem se sentir na companhia de mulheres assim, muito exigentes e seletivas. E a segunda questão que pode acontecer com você, minha rosa, é acabar perdendo um cara legal, que às vezes errou, às vezes não tava num bom dia, né? Foi com uma roupa meio estranha mesmo, não puxou papo com você da melhor forma possível, realmente não puxou. Tem uns defeitinhos bestos ali, mas que numa relação de longo prazo, isso não faz diferença. Se ele for um homem de valor com um bom coração. E para a gente conseguir perceber esse homem, a gente precisa estar atenta ao todo e parar de avaliar tanto. Não é que você não tenha que avaliar, preste atenção. Se você me acompanha aqui, se você for aluno do Mulher Feminina, então você já tá careca de saber disso, né? Já tem o passo a passo, inclusive, de como fazer isso na prática. Mas se você minimamente me acompanha aqui nos conteúdos do canal, você sabe que eu sempre trago a luz da sensatez, né? Do equilíbrio de todas as situações. Não é que você não tem que avaliar e só sentir, que aí você vai para outro extremo, né? Cai na mão de qualquer cara aí. Mas quando você tá só avaliando, esquecendo inclusive que você está sendo avaliada,
dá ruim. Você não vai conseguir perceber, o geral desse homem vai se apegar a pequenas coisinhas, pode acabar perdendo um partidão aí. E você precisa saber do seguinte, meu amor, existem alguns erros que eu vejo as mulheres muito exigentes e muito seletivas acabarem cometendo em suas vidas aí, em suas relações, em seus encontros, e que faz com que elas fiquem sozinhas, com que elas não consigam atrair um grande amor. É possível ser seletora e ter critérios e ainda assim atrair um grande amor. Deixa eu te contar quais são esses erros para você entender se você não está cometendo eles aí, né? Primeiro erro, isso aqui é clássico. Exige muito, mas sem doar valor antes. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você pode ser uma mulher de muito valor. Então você sabe que você tem uma vida incrível, você construiu a sua vida, você é batalhadora, você trabalha, você estuda, você tem suas coisas, você tem seus hobbies, suas amigas, seus interesses, suas crenças. Você tem muito valor. Só que isso tudo é seu. Quando você vai para a mesa, para o encontro, para uma conversa, você precisa oferecer isto. Porque o cara não tem como saber. Não é só ser, precisa parecer. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e trabalho isso a fundo com as minhas alunas do Mulher Feminina para elas conseguirem fazer essa trajetória de ser e parecer. Não é só parecer, mas também não é só ser, é ser e parecer. E o que acontece é que muitas mulheres que sabem do valor que têm não conseguem transparecer isso. Não conseguem pegar esse valor e oferecer ao homem na linguagem que ele vê valor. Porque muitas vezes a forma como você está mostrando o seu valor não é a forma como ele enxerga valor. Então, não vai adiantar. Não adianta eu ser muito exigente se eu não ofereço valor, se eu não levo para a mesa, se eu não mostro isso. Eu preciso gerar valor para esse homem. Eu preciso doar antes de querer receber. Essa é a lei universal da vida. Eu não estou falando, porque a mulher sempre tem que fazer mais que o homem. Se eu estivesse falando com o homem, eu falaria exatamente a mesma coisa para ele. A questão é que eu, Gabriele, trabalho com mulheres, estou falando com você, mulher que está me ouvindo, eu vou falar isso para você, tá? Assim como eu mesma falo para mim. Eu me olho no espelho e falo assim, Gabriele, antes de você querer receber do mundo, antes de você querer exigir algo de alguém, porque ninguém te deve nada, primeiramente, né? Você vai conquistar. Então você vai gerar valor, é doar antes de receber. Essa é a lei que Deus, Jesus Cristo, nos deixou. E é a lei que a gente segue para tudo, inclusive para a vida, inclusive nos encontros amorosos com um homem, numa conversa com um homem, em todos os momentos. Como que eu posso gerar valor? Como que eu posso servir? Como que eu posso ser útil? Como que eu posso doar o meu melhor? Tô aqui, doando o meu melhor para você. Tô recebendo nada. Talvez depois você me conte que você gostou, você dê um joinha nesse vídeo, você se torna minha aluna. Talvez sim, talvez não, mas não importa. O que importa é que eu tô aqui doando, tô fazendo o meu antes, né? Esse recebimento vai vir de alguma forma em algum outro momento. Tá tudo bem? Mas antes de querer o seu, vem aqui e curte, preciso gerar valor para você. Da mesma forma como a gente faz no encontro com o homem. Então, cuidado com isso. Segundo erro, diz que é seletiva, mas não tem opções. Rosa, só dá para selecionar, ser seletiva, quem tem opções, você concorda? Como que eu vou selecionar se eu só tenho um ou nenhum, né? Eu posso falar, mas não é verdade. O que acontece é que esse discurso acaba sendo proferido por muitas mulheres que não têm opções, como uma forma de se justificar em cima dos homens. Eu não tenho um relacionamento, eu não atraí um grande amor, eu não atraí um homem de valor, porque eu sou muito seletiva. Mas de onde estão as opções? E assim, as opções não é um cara que eu conversei no aplicativo, outro cara... Não, que aí é muito superficial, né? É como se eu estivesse tentando selecionar, escolher a comida que eu mais gosto ali em um banquete, sendo que eu não provei todas as comidas ainda. Eu posso tentar ali, essa tá com uma cara mais bonita, esse prato geralmente eu gosto mais, é o perfil do prato que me atrai, o perfil do homem que me atrai. Mas tem grande chance de eu errar, né? Porque eu tô sendo superficial, não tô conhecendo profundamente essas comidas, eu não degustei. Na hora que eu provar as comidas, né, e puder compará-las, aí sim eu vou conseguir selecionar melhor, aí sim, de fato, eu vou conseguir ser seletiva. Não é que você precise provar todos os homens, no sentido de sair ficando por aí, mas conhecendo mais profundamente, sim.
Então, para que eu possa ser seletiva, eu preciso ter opções. Para isso, eu preciso fazer movimentos. Movimentos que vão muito além de conversinhas no aplicativo, tá bom? Terceiro erro, os seus critérios de seleção são superficiais. Então, o que você olha para decidir se um homem é legal, para ver se ele vale a pena ou não, você vê quanto ele ganha, qual carro que ele tem, se ele é alto, se ele tem barba, se ele não é calvo. Claro que são coisas legais, interessantes pra gente olhar, mas são muito superficiais. Isso não faz dele um bom parceiro para sua vida. Isso não faz dele um companheiro para construir uma família com você. Então, só olhar isso de fato. Primeiro que a mulher que tem muitos pré-requisitos superficiais, ela tá fadada a ficar sozinha. Porque é como se ela construísse uma forma muito, muito rígida. E aí vai ter que ter aquele cidadão que vai encaixar exatamente na forminha dela. Oh, minha filha, coitado, né? Você, né? Não vai acontecer. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. O homem perfeito não existe. Então, é mais importante a gente ter critérios mais profundos do que superficiais, certo? O que nos leva ao quarto erro. Talvez os seus critérios de seleção sejam limitadores, muito rígidos, geralmente baseados em traumas de experiências passadas. Isso pode ter a ver com o terceiro também, mas no terceiro ponto eu falei mais de vários fatores superficiais, ou às vezes nem tantos assim, mas se você tiver só o fator superficial, ele tem que ser alto, ter carro e ganhar, sei lá, mais de 10, 20 mil reais por mês. Não são tantos fatores. São fatores legais, mas são superficiais. As suas escolhas são superficiais, consequentemente suas relações vão ser superficiais, ok? Agora, nesse quarto ponto aqui, eu tô falando muito mais de critérios limitadores que nem precisariam existir. Você ter atração por homens altos, tá tudo bem, eu também tenho. Não acho que deve ser o fator mais relevante, mas é um fator a ser considerado. Agora, por exemplo, existem mulheres que não se relacionam com homens mais novos, de jeito nenhum. Existem mulheres que não se relacionam com homens que têm filhos, de jeito nenhum. Por quê? Muitas vezes essas mulheres tiveram experiências ruins com caras mais novos, ou têm crenças sobre isso, né? Porque, o cara mais novo não vai querer nada com nada, o cara que tem filho não vai me dar atenção. Teve uma aluna minha que ela se relacionou com um cara que tinha um filho e sempre era um tormento, né? Porque a mãe desse filho sempre ligava pra ele, eles ficavam meio que de conversa, e tinha uma relação mal resolvida com a mãe desse filho aí, né? Então ela acabou criando uma couraça de que homem com filho nem pensar. Mas a questão não é o homem com filho, é aquele homem que ela tava com aquele filho, com aquela mulher, que tinha uma relação toda errada ali, né? Existem homens que têm filhos, que têm relações incríveis com seus filhos e uma relação muito bem resolvida com a ex-mulher. É outra história. E aí você pode acabar perdendo um cara legal porque ele tem filho, porque lá no passado você teve uma experiência ruim e aí você se fecha completamente. Poxa, minha Rosa, calma aí, né? A vida não tá tão fácil assim pra gente ficar descartando os homens legais por conta de critérios limitadores. É importante a gente avaliar um contexto, beleza? Quinto erro que muitas mulheres cometem: fazem questão de falar aos quatro cantos o tempo inteiro, né? Batem no peito de que são muito bem sozinhas, bem resolvidas solteiras, de que não precisam de homem pra nada. Demonstram isso com atitudes, inclusive. Poxa, então fica sozinha, né? Você não precisa de homem pra nada. A questão é, que eu sempre defendo, um dos pilares mais importantes do meu curso Mulher Feminina. A questão não é precisar, a gente precisa sim. Nós precisamos uns dos outros o tempo inteiro. Ninguém se faz sozinho. Homem nenhum se faz sozinho, mulher nenhuma se faz sozinha. Deus conjecturou a vida para que a gente construísse famílias e procriasse, né, e desse continuidade à espécie. Essa é a natureza do ser humano. A mulher precisa do homem tanto quanto o homem precisa da mulher, porque nessa união existem características que se complementam, qualidades e atributos que se complementam, felicidade que se complementa. Agora, o precisar não é depender, é muito diferente. Você já é completa sozinha, mas com ele você pode ser ainda melhor, tá entendendo? E quando a gente tenta se colocar nessa coraça o tempo inteiro de não preciso, não preciso, não preciso, homem nenhum vai conseguir chegar até você mesmo. Porque eles não sentem que existe espaço na sua vida para ele entrar e contribuir com alguma coisa. Se ele chegar na sua vida e não puder contribuir com nada, ele não vai querer entrar, muito menos ficar. Então, cuidado com essa postura.
E o sexto e último erro é, atenção, atenção, se você é da geração de mulheres desapegadas, cada dia eu tô com um e tenho vários contatinhos e faz questão de falar e demonstrar isso para esse homem, cuidado. Isso é lascividade, promiscuidade, uma necessidade de validação, como se você precisasse se provar para os outros, para os homens, de que você é essa mulher aí, empoderada, desapegada. A mulher que realmente é desapegada não precisa ficar falando. A questão eu acho muito importante, sempre falo isso por aqui também, a mulher conhecer mais de um homem por vez. Conhecer não é ficar, beijar, transar, não é nada disso. A Gabi falou que eu preciso conversar com 20 caras, sair com 10, ficar com 5, não. Isso já vai para um outro lado. Ainda mais se você fica falando ou tentando demonstrar ali para esse cara que você tem um monte, né, e que você é do mundo. Isso é feio pra caramba. Não faça isso. Você não precisa disso para provar o seu valor para você mesmo e para o homem. Você deve sim ter opções, conhecer, conversar com 2, 3 homens por vez, mas você precisa se dedicar, investir em conhecer esses homens, porque senão você vai ficar na superficialidade. Adianta o quê? Ter 10 contatinhos e não conseguir desenrolar nenhum profundamente. Isso não é ser seletiva, isso não é ter opções. Isso é necessidade de validação do próprio ego mesmo, tá? E como fazer na prática? Como uma mulher exigente e seletiva pode atrair um grande amor na prática, minha rosa? Eu separei 5 dicas preciosas para te ajudar a fazer isso, para que você deixe de ser seletiva e exigente para ser uma mulher de critérios, seletora e consiga atrair um homem de valor, um grande amor aí para sua vida, sem precisar ficar fazendo joguinhos emocionais, tá bom? Bora lá, primeiro ponto, minha rosa. Vamos falar de aparência primeiro, né? Que é bom. Aparência é muito importante, não é o mais importante, mas é muito importante e você precisa se sentir atraída por esse homem, não é verdade? Senão não vai adiantar. Cada mulher vai ter a sua questão que pega mais ali. Claro, se a gente pudesse idealizar, todas nós iríamos querer um Brad Pitt de mais de 1,80, um rosto quadrado, barba, músculos fortes, bastante cabelo, não é verdade? Dentes maravilhosos, aquele sorriso incrível, aquela mão assim, né? Sim, nós iremos querer. Mas aí a gente tem que ser Angelina Jolie, né? Ou uma Jennifer Aniston da vida pra conseguir esse tipo de homem. Mesmo assim a competição vai ser acirrada ali. Então, calma lá. É importante a gente entender o que é fundamental pra nós, o que, dependendo do contexto, é ok, o que não dá de jeito nenhum. Então, eu recomendo que você pegue uma folha de caderno, né? Faça 3 colunas ali e coloque primeiro na aparência. O que é essencial? Pô, esse cara ele precisa ter. Ele pode ser maravilhoso, incrível, mas se ele não tiver isso aqui, não dá. Coloca ali. Pra mim, por exemplo, o homem, ele precisa ser mais alto do que eu. Isso é imprescindível, porque senão não vou conseguir ter atração física por esse homem, por mais maravilhoso que ele seja, mas no meu caso não é muito difícil, porque eu tenho 1,55, então assim, né, não é muito difícil o homem ser mais alto do que eu. E uma coisa que pra mim, Gabriele, é muito importante, é o homem ser forte. Isso não é superficial, pra mim é importante para que eu possa nutrir admiração e ter tesão pelo meu parceiro, tá? Quando eu falo forte, não necessariamente ser um fisiculturista, mas ele precisa ter um bracinho parrudinho assim, um peitinho parrudinho assim. Não precisa necessariamente ter uma barriga chapada, não, tá? Mas precisa ter um corpo legalzinho, mas ele não pode ser muito magrinho, não dá, pra mim não dá, tá? Eu já me relacionei com homens assim, já tive namorado assim, e eu não conseguia sentir tanta atração por esse cara. É incrível, eu me esforçava, porque ele tinha outras características, outras qualidades, mas não rolava. E assim, gente, a gente tá falando de relacionamento homem e mulher, não é amigo, né? Amigo, né, depende de aparência. Relação homem e mulher precisa ter atração física. Então, você precisa botar ali o que é importante pra você, tá? Tem gente que não liga pra isso, pra mim é importante que o homem seja forte sim. Minimamente. Aí na segunda coluna você vai colocar aquilo que depende do contexto. Então, vou dar um exemplo pra você. O cara não tem cabelo, o cara ser calvo, assim, preferimos cabelo? Preferimos cabelo. Mas, dependendo do contexto ali, da obra do rapaz, às vezes ele ser calvo não é tão ruim. Tem uma barba legal, mais fortinha, umas tatuagens, pô, bacana, combina com o contexto, o estilo, tá entendendo? Então,
Uma coisa aqui, né, coluna do meio ali, para você não se limitar demais. E na terceira, aquilo que não dá para ter de jeito nenhum. Vai entrar no contraponto, né, da primeira ali, as duas vão se balancear, de repente elas meio que se valem, mas se você quiser colocar para reforçar ou ver se tem alguma outra coisa a mais que você não tinha colocado, né, que nem eu falei, o cara ser mais fortinho, então não necessariamente não pode ser muito magrinho, né, acaba que um é o oposto do outro. Mas eu acho importante você fazer essas 3 colunas aí, porque você vai ter um parâmetro sobre qual tipo de cara você nem vai conversar para perder o seu tempo, ou qual tipo de cara que de repente vale dar um voto ali. Segundo ponto, segunda dica, valores. Rosa, ter critérios é importante, mas a gente tem que falar de critérios mais profundos, né? Então, quais são os seus 5 valores inegociáveis? Não é mais do que 5, não é menos. Você tem vários valores, mas todo ser humano tem 5 valores que guiam a nossa vida. Esses valores, inclusive, eles têm uma ordem específica e a ordem dos fatores altera o resultado. Esse é um outro tema bem mais profundo, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente precisaria de um módulo inteiro, como eu trabalho dentro do meu curso Mulher Feminina, um módulo inteiro para falar de valores negociáveis e como a hierarquização deles faz diferença, mas para você ter uma ideia geral e já conseguir aplicar na sua vida, é importante você determinar os seus 5 valores mais importantes. E aí você vai observar se esse homem tem esses valores minimamente, não necessariamente um dos seus valores mais importantes vai ser o valor dele, mas ele não pode ter alguma atitude ou comportamento que fira um de seus valores inegociáveis. Vou te trazer um exemplo aqui. Meu valor primordial na vida é espiritualidade. Esse é o meu valor principal, ponto. Isso guia a minha vida, isso guia os meus estudos, os meus conteúdos. Eu só comecei a trabalhar com o que eu trabalho porque eu queria de alguma forma exercer mais da espiritualidade na prática. E eu tive um relacionamento passado onde eu tive um companheiro que não é que ele não compartilhava das mesmas crenças, ele não acreditava, ele debochava, ele ria, ele achava que era besteira, ele falava até mal das coisas que eu estava estudando e que eu acreditava. Ele tinha comportamentos que feriam diretamente o meu valor mais importante. Como que pode ter um relacionamento com uma pessoa assim? Não dá. Eu não tô falando que é certo ou errado, eu tô falando daquilo que cabe na minha vida. Na minha vida eu preciso de um homem que compartilhe minimamente deste valor comigo. Talvez não tanto quanto eu, mas minimamente, certo? Então, eu já sei disso. Quando eu for para jogo, eu já vou olhar para ver se esse homem, de repente, vem comigo ou não. Quando eu conheci meu marido, eu já sabia que esse era um valor que eu buscava. E já tinha certo na minha cabeça. Eu não vou nem perder tempo com um cara que não tá nem aí pra espiritualidade, que caçou ou que é ateu. Não vou, precisa ter uma mínima crença. Isso é certo pra mim, assim como eu vou morrer um dia, né? É uma certeza. E quando eu conheci meu marido, obviamente eu comecei a observar essas questões dele. E eu fui vendo que ele tinha uma abertura, que ele queria, ele vinha de família espírita. Então isso foi fundamental para que eu decidisse investir mais nele e não investir em outros homens que eu estava conhecendo. Porque eu estava conhecendo outros homens que não demonstravam isso, então eu nem perdi meu tempo. Tá entendendo? Como ser seletiva da forma certa? E aí a gente vai para o terceiro passo, que é não ser superficial demais. O homem pagar a conta? Muito legal, mas não significa tudo. Ele tem um carro incrível? Bacana, mas também não significa tudo. Ou ele não ter carro? Tá, vamos ver, vamos entender. Ele tem filho de outro relacionamento? Como que é isso? São sinais importantes? Legal ele ter carro, ele pagar a conta, super. Mas a ausência deles não significa que ele não preste. O que está por trás? De repente esse cara não tem carro agora porque ele acabou de vender, porque ele está fazendo uma transição de carreira. Então ele pegou essa grana para investir no negócio dele. Olha que incrível, que energia masculina, né? Ele está trabalhando, ele está construindo carreira, ele é ambicioso, ele quer ter o próprio negócio. Então, o fato dele não ter carro não significa que ele não é homem de valor. Às vezes ele não pagou a conta porque ele está num momento que ele está um pouco mais apertado. E aí, vocês se conheceram no aplicativo, ele ficou meio assim, né, nem se ligou muito, mas ele fez outros movimentos, puxou a cadeira para você sentar, te levou até a sua casa, fez outras gentilezas, e aí você observa todo um contexto e passa um pano de repente, né, para observar nos próximos encontros.
Tá entendendo, minha rosa? Observa sempre a postura que tá por trás. A postura que tá por trás diz muito mais do que a atitude em si lá. Quarta dica: experimente sair com perfis de homens diferentes em lugares diferentes. Se você só conhece homem no aplicativo, tá mais do que na hora de mudar a forma como você conhece homem. Dentro do meu curso Mulher Feminina, eu, inclusive, tem uma lista de mais de 50 lugares diferentes para conhecer homem de valor fora aplicativo, tá? Então, assim, tem lugar para dedéu pra gente conhecer homem fora o aplicativo. Ao mesmo tempo que é bom você conhecer perfis de homens diferentes. A mulher que ela é muito seletiva, muito exigente, ela tem um perfil de homem detalhadinho na cabeça dela. E aí, só de bater o olho, ela já... Não, esse não, porque não entra na forma ali. A gente tem que ter critério? A gente tem que ter critério, mas critério demais não dá, né? E quando você tá muito num extremo, é importante soltar aí um pouco pro outro extremo, assim, né? Abrir mão um pouco das coisas, para você encontrar o meio do caminho. A mulher que é muito seletiva, muito exigente, ela dificilmente vai conseguir, por mais que ela queira, abrir mão 100% dos valores e dos critérios. Não, ela vai abrir mão, mas ela não vai abrir tanto assim, né? Então, eu recomendo que você se solte um pouco, saia com os caras diferentes, perfis diferentes, que talvez você nunca sairia, que você pode se surpreender bastante. E o quinto e último ponto, a quinta e última dica, minha rosa. Ai, presta atenção nisso, é muito importante, tá? Para de julgar. Para de julgar, nossa mente julga o tempo inteiro. Isso presta, isso não presta, isso é bom, isso não é bom. Ele deveria ser assim, ele deveria ser assado, ele não deveria ser assim. Eu não quero esse tipo de homem pra mim. Isso não vai ser bom. Não. Ó, repete comigo. Enquanto você estiver conversando, enquanto você estiver na interação com ele, seja na conversa, seja no encontro, você só vai estar focado em duas coisas. Observar. E aí você guarda as informações mentalmente, observa. Nossa, essa luz que na minha frente ela é amarela, não é branca, né? Tô falando se é bom ou é ruim. Amarelo, branco, se eu gosto, se eu não gosto, não. É uma luz amarela. Eu vou guardar mentalmente no meu caderninho. A luz é amarela. Nossa, essa caixa que tá aqui embaixo, ela é bem baixinha, né? Bom ou ruim? A caixa é baixa. Estou guardando informações. Observe e guarde informações. Esse é um ponto que você vai fazer quando você estiver em interação com ele. E o segundo ponto é você focar em oferecer o seu melhor. Você vai estar ali gerando valor. Não importa se ele presta ou não, se ele merece ou não. Você merece, você é maravilhosa. Você vai ser a sua melhor versão para esse cara porque faz parte de quem você é. Não é sobre ele, é sobre quem você é em qualquer situação, com qualquer pessoa que você esteja. Então você vai estar ali sendo a sua melhor versão porque faz parte de você. Gera valor, né? Se diverte, faz tudo aquilo que o seu coração realmente canta, vibra naquele momento. E aí você vai ter esse encontro ali com sabedoria, né? Essa conversa com sabedoria, pra gente cadenciar nas fases de relacionamento, claro, né? Gerar valor não significa que você vai fazer tudo que esse cara quer ou ir pra cama com ele no primeiro encontro, não é isso. Se você é minha seguidora, se você é minha aluna, você sabe bem disso, né? Porque a gente fala muito disso aqui no canal também, mas no curso a gente aprofunda bastante mesmo. Mas é gerar valor com quem você é, transparecendo os seus melhores e maiores atributos femininos ali, tá? Aí depois que terminar, acabou a conversa, chegou na sua casa, aí é o momento de avaliar. Tá, a luz amarela. Mas será que eu gosto de luz amarela? Luz amarela faz parte dos meus valores inegociáveis? Luz amarela me atrai? Tá naquela tabelinha de pré-requisito? Tá entendendo? Aí você vai avaliar. Você já fez a sua parte no encontro, agora você vai ver se faz sentido para você ter um segundo encontro ou não. Poxa, ele não pagou a conta e ele não se preocupou com a forma como eu cheguei lá, ele não chamou o garçom, ele não fez perguntas sobre mim, ele ficou falando sobre coisas aleatórias. Aliás, eu percebi que ele bebe bastante, né? Ele pediu muitas e muitas cervejas. Acho que não vale a pena ter um segundo encontro, porque isso fere os meus valores negociáveis, não vai de encontro com aquilo que eu busco, então simplesmente não vou mais sair com ele. Ponto. Só isso. Olha que leve. Você só decide, acabou. E aí, se ele vier te chamar pra sair de novo, você não aceita, você não responde. Você nem precisa dar satisfação, tá? Rosa, vamos lá. Vocês nem se conhecem, vocês saíram uma vez, você não precisa chegar, olha, deixa eu te contar que assim, você não preenche. Não.
A gente tem que parar com essa coisa de responsabilidade afetiva no sentido de ter que se justificar e dar satisfação de tudo o tempo inteiro. Você dá satisfação e justificativa pro cara que você tá namorando. Não para um cara que você acabou de conhecer, teve um encontro. Para bom entendedor, meia palavra basta. Você só não vai sair com ele mais. Você vai estar ocupada, porque você vai estar mesmo. Você vai chegar e falar, olha, não gostei de você, né? Assim como você não quer que o cara fale isso pra você. E aí, se ele for um cara muito esperto, sagaz, ele vai entender. Senão, você simplesmente começa a deixar ele no vácuo, que uma hora essa ficha vai cair, né? Então, esse é o ponto. E assim, parece bobo. Essa é a dica mais preciosa que eu tenho pra te dar, porque, juro por Deus, quando você muda a sua postura interna, a sua forma de enxergar o mundo, de ir para um encontro, de ir para uma conversa, a sua realidade externa muda também. Coloque isso em prática, que eu tenho certeza que várias coisas vão acontecer por aí, coisas diferentes das que você estava acostumado a viver. Fez sentido pra você, meu amor? Então deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber a tua opinião a respeito, porque ela é muito importante pra mim, tá bom? E ó, não se esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhar com aquela tua amiga que tá precisando. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo.